Olá! Chegamos à aula de RPG, que vamos falar sobre esse método no tratamento das alterações posturais, tá? É um método que eu sou apaixonado por ele, é um método que, praticamente para tratar escoliose, é o que eu mais indico e estudo isso há muitos anos. Para falar a verdade, RPG, tá certo? Que é Reeducação Postural Global, foi o tema da minha monografia de graduação, de término de curso. Olha só, de 2003. Então, olha só, quero que você observe com muita atenção e veja quais são suas particularidades que vai diferenciar em relação a outros métodos que a gente vai falar posteriormente. Show? Bora entender o que é o RPG? Veja só, a reeducação postural global é mais frequentemente designada por suas iniciais, chamada de RPG. É um método original e revolucionário, nascido da obra do método do campo fechado. Depois vocês vão entender por que é o método o campo fechado, tá certo? Foi publicada por Philippe Suchat em 1981, então, ou seja, não é nenhuma criança, não nasceu de ontem para hoje, de 81. Depois de 15 anos de pesquisa no domínio da ginástica postural, ela é atualmente ensinada por ele mesmo e pela sua equipe na França e em diversos outros países. Tá? O Brasil, na verdade, foi o país, tá, que mais abraçou o RPG. Estou só fundamentando um pouquinho de onde vem essa técnica e já já a gente chega no seu método e como é que ela funciona. Tá? Veja bem, o nome Reeducação Postural Global e sua abreviação RPG foram objeto de um registro de marca em 31 de julho de 1984. Ou seja, o Philippe Suchat registrou aqui no INPI, que é o Instituto Nacional de Marcas de Patentes Industriais, tá? Sobre o número 1281547, tá? Como sendo o método que ele criou. Show? Então, o Philippe Suchat, ele patenteou o RPG, mas a gente sabe que não é só ele que ensina RPG. Tem diversos outros professores que também ensinam RPG, tá? Mas é uma marca idealizada por um francês, que foi o Philippe Suchat, que começou a estudar cadeias musculares, herdando os ensinamentos de uma senhora chamada Mézières. Não somente ele, o Suchat, o Busquet, vários outros franceses pegaram os ensinamentos básicos da Mézières, tá certo? Que falavam sobre cadeias musculares. E aí o Suchat integrou todo estudo de cadeias com a parte respiratória, com o diafragma e tal, e bolou o RPG, tá? Bom, então isso aqui é uma marca patenteada pelo Suchat, mas não é só ele que usa. Várias outras pessoas usam, inclusive ministram cursos, tá? Veja bem, o RPG é conhecido como o método do campo fechado. Por qual motivo? Lembra do nome? Reeducação postural global. Então, no trabalho, é fechada a cadeia muscular desde o pé até a coluna cervical. Por isso que chama método do campo fechado, tá? Bom, existem famílias e posturas, que essas famílias e posturas são chamadas RANs, tá? Aí você tem RAN no chão, RAN no ar, você tem RAN na parede, ou em pé na parede, e RAN sentada, e depois a postura bailarina. Então, originalmente, são 5 posturas, mas com as suas variações, podem chegar até 8 posturas, tá? Eu vou já mostrar para vocês o desenho de cada postura. Olha só, as posturas do RPG ou da RPG, tá certo? Se a gente chamar da reeducação postural global ou do método RPG. Por isso que você pode chamar as posturas da reeducação postural global ou do método reeducação postural global. Olha só, aqui a gente tem 8 posturas, tá? 8 posturazinhas. Postura em pé contra a parede, que também é chamada de RAN na parede. Outra postura aqui em pé no meio, que você vai ter uma variação da postura bailarina, que é com a flexão de tronco, tá? A gente já chega, ó. Que é essa daqui, ó, flexão anterior, que é a bailarina. Vou já mostrar. É uma variação. Originalmente mesmo são 5 posturas e com as suas variações chegam a 8, tá? Aí você tem, ó, pernas no ar, com braços fechados, e perna no ar com braços abertos, que é a postura RAN no ar, tá? Aí depois você tem a postura RAN sentada, aí você tem a postura RAN no chão, ou seja, no chão com braços fechados e no chão com braços abertos. Aí a gente fecha as 8 posturas do RPG. Show?
Eu vou mostrar para você agora o quanto esse método ele é fantástico. Veja bem, o método, tá? Tanto alonga quanto fortalece, tá? Então, em todas as posturas do RPG, tá? Tanto você faz o alongamento como você faz um fortalecimento ao mesmo tempo. Aí coloquei aqui, ó, tanto fortalece quanto alonga, tá? Observa, tá, que nessa primeira situação eu coloquei o alonga destacado e o fortalece sem estar destacado. Porque tem posturas que prioritariamente vão alongar mais do que fortalecer. Nessa segunda situação, eu coloquei o fortalece aqui destacado e o alonga sem estar destacado. Porque existem as posturas que prioritariamente elas fortalecem e também alongam, mas alongam menos. Agora, preste atenção que vai chegar agora. Ó. Tanto traciona quanto alonga. E ó, tanto traciona como fortalece. Por qual motivo eu coloquei aqui, ó, traciona mais destacado do que o resto? Porque isso é uma das coisas mais importantes que você tem no RPG. Eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, do microfone, para você poder entender mais ou menos como é que funciona. Aqui você tem, imagine que aqui você tem uma escoliose, tá certo? Aqui você tem uma convexidade desse lado em cima, você tem uma convexidade desse lado embaixo. O que o RPG faz? As suas posturas, ela puxa por cima e puxa por baixo, traciona. E quando você traciona, o que faz? Você, de forma global, você promove um alinhamento postural. Show? Vocês entenderam? Não tem praticamente nenhum método que você faça de forma ativa, tracionando e alongando, de forma praticamente quase que totalmente ativa. O paciente fazendo o seu trabalho de fortalecimento muscular e que você, de forma global, puxe aqui ó, por cima e que você puxe por baixo e que você consiga trabalhar de forma tão global o alinhamento do paciente. Veja bem aqui, ó. Aqui a gente tem as famílias de posturas, com cada postura. Lembra que eu falei para vocês que são 8 posturazinhas, tá? Olha só elas aqui, ó. Aqui você tem a postura rã no chão ou rã no solo, com a variação com o braço fechado e aqui com o braço aberto. Aqui você tem a postura rã no ar, com o braço fechado, com o braço aberto. Aqui você tem a postura rã sentado, que não tem praticamente variação. Aí aqui você tem a postura em pé na parede, tá certo? Em pé na parede, aliás, em pé no meio. E aqui a sua variação aqui, ó, com a bailarina. E aqui você tem a postura em pé contra a parede, que tem a variação também, você fazendo com um pouquinho de braço aberto e com um pouquinho de braço fechado. Geralmente você não faz a em pé contra a parede com o braço aberto, mas se você quiser fazer um trabalho mais voltado a também sustentação de deltoide, você também pode fazer esse trabalho mais com o braço aberto. Show? Bom, aqui você tem as posturas do RPG. Cada situação dessa aqui, você tem situações que alongam mais e tem situações que fortalecem mais, mas todas tracionam. Observe que aqui o terapeuta está puxando aqui a cabeça do paciente, aqui está tracionando a cabeça do paciente, está tracionando, aqui também está tracionando e aqui também está tracionando a cabeça do paciente. Quando você pensar lá no pezinho, tanto nessa situação, dessa até essa situação, todas elas estão num posicionamento que gera um processo de tração na coluna do paciente. Vou voltar aqui para vocês de novo, vocês nunca mais esquecerem. O RPG traciona por cima e traciona por baixo. Quando traciona por cima e quando traciona por baixo, você ajuda na correção postural e você ajuda na correção das escolioses, tá? Aqui, por exemplo, essa postura aqui do RPG, ela tem, que é a rã no solo, tá? Ou rã no chão, ela tem uma característica de tracionar mais, tá? E o fortalecimento e o alongamento são um pouquinho pareados. Essa posição aqui, ó, de rã no ar, ela fortalece, tá certo? Ela traciona, mas ela alonga bastante aqui, ó, toda a cadeia posterior, tá? Essa postura rã sentada, ela alonga, mas ela fortalece mais. Essa postura aqui, ó, alonga, mas fortalece mais. Essa postura aqui em pé contra a parede, alonga e faz todo o trabalho de fortalecimento
no eixo axial da coluna. E esse trabalho aqui em pé no meio também alonga um pouquinho, mas fortalece mais. Cada situação clínica, se o teu paciente tem uma escoliose, se o teu paciente tem uma hiperlordose, uma diminuição da lordose, uma hipercifose, uma diminuição da cifose, um hernia de disco, um espondilolistese, cada situação clínica vai ter a variação de postura que é mais indicada. Nesse curso, nessa aula, a gente não vai estar falando disso, porque não é o objetivo, tá? Aí seria um curso de RPG que não é o que a gente está fazendo aqui, tá ok? Aqui é só uma aula para apresentar o que é o RPG no trabalho da reeducação postural. Mas cada situação clínica vai ter um diferencial para você aplicar as posturas corretas, tá certo? O RPG é isso. É uma família de 8 posturas, aliás, 5 posturas com suas variações chega a 8, tá? E que trabalha de forma global, totalmente ativa, tracionando, alongando e fortalecendo. Show? Bom, eu queria terminar essa aula, tá, com essa frase aqui, ó, que essa foi uma frase do Suchard de 2001, que está presente no livro dele, As Escolioses, tá? E que é uma frase que eu uso demais essa frase, tá? Falando sobre memória postural. Você sabe o que é memória postural? Memória postural é aquela atitude que você tem, tá? Que está memorizado e que não adianta alguém te falar que você vai voltar para a mesma postura patológica. Ou seja, se você está sentado aqui, ó, todo errado, aí se alguém chega para você e fala, só olha, senta direito, deixa a coluna reta, contra o abdômen, encosta lá atrás direitinho, fica com a ergonomia, com a postura, com tudo adequado, aí você se ajeita, tá? Daqui a 5, 10 minutos, você está totalmente errado novamente, porque você tem uma memória, tá? E aqui o Suchard descreveu isso aí de forma magnífica, tá? Magnífica. Ó, por exemplo, se você usa o relógio no braço esquerdo ou no braço direito, imagina que você usa o relógio no braço esquerdo. Aí você nem lembra que você está com o relógio, porque o teu corpo ele já se acostumou com o relógio. Se você pega esse relógio, se você joga ele do outro lado, no braço direito, tá? Aí você vai sentir que o relógio está incomodando, você vai sentir que o relógio está coçando, está pesando. Se alguém te perguntar a hora, você ainda vai olhar para o lado que não está com o relógio, porque você está acostumado com o lado esquerdo, tá? Mas se você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses usando o relógio do braço contrário, o teu corpo ele vai memorizar, tá certo? Que agora o local do relógio é no braço contrário, tá bom? Então veja bem, memória postural é isso que o RPG trabalha. O RPG trabalha memória postural. A gente não vai se alongar aqui dizendo como é que cada postura tem que ser executada, quanto tempo de postura, porque a postura, o que é uma fluagem, vocês precisam entender o que é uma coisa chamada fluagem para vocês entenderem tudo isso. Não é o nosso objetivo, mas o meu objetivo principal é que você entenda essa frase. Essa frase aqui é importantíssima para a construção do teu raciocínio clínico e para o entendimento do trabalho do RPG nas escolioses, nas alterações posturais, enfim, no trabalho de postura. Olha só que frase magnífica, olha só o que o Suchard diz. Ele fala assim, ó, uma posição perfeitamente patológica, ou seja, já está dizendo que a posição está errada e que existe alteração postural e que é patológica. É então vivida como normal. Você senta errado, você senta assim, você fica assim, ó, você vive isso como se fosse normal. Para você isso é normal. Olha só, ele diz que a consequência mais nefasta dessa psicopatia corporal, fala uma coisa chamada de psicopatia corporal, olha como é profundo, tá? É que ela se opõe desde logo à correção. Ou seja, se você senta errado e se alguém te chama a atenção e você volta a sentar e você volta a deixar a coluna certinha, aí você já fica achando que isso é uma situação perturbadora do seu esquema corporal, porque você não está acostumado, porque a sua musculatura não está treinada, sua musculatura não está ativada, aí logo você volta para a postura que estava errada de novo. Então vou começar a ler novamente. Ó, uma posição perfeitamente patológica é então vivida como normal. A psicopatia, a consequência mais nefasta dessa psicopatia corporal é que ela se opõe desde logo à correção. Quando você corrige, você já acha que está ruim. Toda tentativa de melhoramento da morfologia ou dos gestos é considerada perturbadora do esquema corporal, ok? Em relação ao que ele estava habituado a experimentar. Sentava errado, acha que aquilo está certo e sempre vai querer ficar sentando errado. O fisioterapeuta deve, portanto, levar o paciente a uma reaprendizagem da normalidade
e a sua aceitação. Então, assim, cada atendimento de RPG, o paciente faz uma média de duas posturas, não passa disso. E cada postura dura aí uma média de 15 a 25 minutos na posição paradinha, isométrica, e é um trabalho totalmente estático. Tem as pessoas que dizem que o trabalho de uma reeducação postural não pode ser somente trabalhar a cadeia estática. O RPG trabalha somente a cadeia estática, não trabalha a cadeia dinâmica. Eu concordo, tá? Eu concordo que para você reeducar a postura, você tem que trabalhar a cadeia estática e você tem que trabalhar a cadeia dinâmica, tá? Mas cada qual com cada qual, tá certo? Você precisa fazer uma variação de tratamento, não que o cara vai fazer só RPG. O cara vai fazer também pilates, o cara vai fazer também musculação terapêutica, vai fazer também trabalho de propriocepção, vai fazer os stretch, uma porrada de coisa, tá? Mas para trabalhar musculatura estática, para trabalhar aqui, ó, a tração da coluna vertebral e você alinhando isso aí, não tem nada melhor do que o RPG. Nunca esqueça dessa frase que vocês leram agora. Eu vou ler de novo, porque ela é muito importante. Uma posição perfeitamente patológica é então vivida como normal. A consequência mais nefasta dessa psicopatia corporal é que ela se opõe desde logo à correção. Toda tentativa de melhoramento da morfologia ou dos gestos é considerada perturbadora do esquema corporal em relação ao que ele estava habituado a experimentar. O fisioterapeuta deve, portanto, levar o paciente a uma reaprendizagem da sua normalidade e a sua aceitação, tá certo? O RPG força muito, o RPG trabalha com musculatura estática e o RPG trabalha uma coisa chamada de memória postural, tá? Em outra aula a gente vai falar de Pilates e o Pilates trabalha a consciência corporal. A consciência corporal é totalmente diferente de memória postural. Os dois se completam e para trabalhar postura você tem que trabalhar consciência corporal e você tem que trabalhar memória postural. Fechado? Esse era meu papo reto hoje com você sobre coluna. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.